Hello, coloridas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Espelho, Espelho Meu. Se vestir é um ato de expressão e hoje a gente vai ter um convidado muito especial para a gente falar sobre uma temática que eu particularmente abraço essa causa, faz parte da minha história de vida, como vocês já acompanharam aí no primeiro episódio, contando um pouquinho, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa temática para que a gente possa conscientizar as pessoas, que a gente também possa ensiná-las e entender que a gente também tem uma maneira de poder transformar o mundo no qual a gente vive, quando a gente fala sobre moda circular e que vocês entendam também que esse consumo consciente, ele também vem para fortalecer a nossa autoestima, a nossa identidade. E aí, para essa conversa, eu tenho muita alegria em trazer o Wendel. Tudo Hum, bom, Wendel? Tudo ótimo, Ju. Queria muito lhe agradecer pelo convite, viu? É uma honra tá falando desse assunto, ter sido convidado por você, que já é minha cliente, já entende super bem essa coisa da moda circular, do consumo consciente, né? Então, estou super feliz aqui para a gente bater esse papo. Pois é, Wendel, conta um pouquinho pra gente, pro pessoal saber dessa sua relação pessoal com esse propósito e a sua história com Mistura Brechó. Então, assim, é, o ponto de partida mesmo, né, de pessoa como profissional, como comerciante, até chegar no brechó, que eu lembre, é quando eu era muito criança e eu tenho uma avó ainda viva que ela praticamente foi quem me introduziu no mundo do comércio, né? Ela me colocava para vender limão na cidade, na rua, e praticamente 2 vezes por semana eu ficava com aquele baldinho de limão subindo e descendo, e voltava, entregava as moedas para ela, e ela já me dava a parte que ela achava que me cabia. Então isso foi me fascinando desde sempre. E aí seguiram-se várias situações, né? Vendendo gibi na calçada de casa, no dia da feira. Então, depois dos gibis que eu vendi na calçada, aí vieram várias outras situações comerciais na minha vida, né? Até chegar ao que hoje é o Mistura Brechó, né? O Mistura Brechó foi um trabalho de faculdade, quando eu estava fazendo o curso de marketing, que no final a gente precisava apresentar um comércio inovador, né? Como eu estava morando em Natal, eu fui fazer uma pesquisa rápida, que não foi a pesquisa realmente do trabalho, onde eu percebi que não existia outlet, não... Na época eu nem pensava em brechó, pensava mais no outlet, em alguma loja que vendesse roupas novas de coleções passadas. Essa foi a Sim. ideia do projeto da faculdade. Fizemos o trabalho em equipe, fizemos pesquisa de mercado, onde a gente realmente foi para a rua fazer perguntas de onde seria esse outlet, que valores nós poderíamos comerciar, quem seria o público-alvo. E aí apresentamos, né? Apresentamos, foi super bem avaliado, né? E aí eu voltei para casa com esse trabalho, né? E fiquei depois reavaliando e revendo tudo aquilo, né? Porque uma pesquisa de mercado hoje, se a gente põe realmente para uma empresa fazer, ela não é tão barato, né? Sim. E eu estava com aquele material precioso na minha mão e pensei assim, poxa, eu acho que eu não deveria desperdiçar isso. E aí foi quando eu comecei a buscar essas lojas que tinham essas coleções passadas, que tinham essa mercadoria talvez parada em estoque. E aí fui fazendo aos poucos, né? Eu falei com a prima minha se ela podia ceder a casa dela para a gente fazer uns chás com as amigas dela, onde eu levaria essas peças que eu já estava por trás, me conectando com algumas comerciantes, né? Que eu conheci no trabalho que eu fazia paralelo à faculdade, né? E aí foi acontecendo, né? Levava mercadoria, ela fazia aquele chá, reunia aquelas mulheres, elas iam comprando, e aí eu ia apresentando um resultado para as lojas que me cediam as peças. Foi quando uma das donas me falou se poderia colocar peças que ela tinha dela própria, usadas, para vender junto com as novas. A princípio eu fiquei meio receoso, mas me abri para estudar mais sobre isso, né? Como vender roupa usada. E aí foi quando me surgiu os brechós, né? Através de muita leitura baseada nas pesquisas que eu comecei a fazer, eu percebi que era um comércio que estava em ascensão. E foi aí que eu juntei minha experiência de comerciante, que eu não falei nesse ponto, mas eu tive boutique,
né, numa cidade que não é Natal. Somei com toda a expertise que eu sempre trabalhei lidando com pessoas, no contato com pessoas de maneira comercial, né, porque junto com a faculdade eu era gerente de outros negócios, então eu sempre estava lidando com pessoas e negociando. Então, para mim, talvez não foi tão complicado, como é que eu posso dizer assim, negociar produtos, sejam eles novos ou sejam usados. Sendo que para vender os usados eu teria que usar argumentos, e argumentos baseados em fatos que realmente fossem consideráveis, né? Então, foi acontecendo, né? Os brechós, aliás, os chás iam acontecendo esporadicamente, e foi quando eu comecei a participar também de feirinhas, Sim, né? sim. Existia uma na cidade, que hoje não existe mais, se chamava Desapego Coletivo, que foi onde me deu visibilidade, né? Era uma feirinha que acontecia 2 vezes ao mês, eu levava as roupas novas e usadas, mas me abrindo cada vez mais para as usadas, e lá montava o meu espaço, né? Criava um espaço um pouco mais diferenciado, levava um tapete, arrumava as araras, criava temas, tipo, tinha evento que eu só levava vestidos, tinha outros que eu levava... Eu tentava me destacar de alguma maneira. E aí foi quando o brechó foi ganhando espaço dentro da minha... como ideia, né? Sendo que as clientes começaram a me cobrar porque ele só acontecia esporadicamente. E foi aí que me surgiu um espaço dentro de um outro espaço, né, que existiam outros comércios, seria meio que um espaço colaborativo, onde eu loquei uma sala. E aí loquei essa sala, né, que a princípio tudo que eu tinha dava para arrumar ali por dentro, mas como eu falei para você um pouquinho mais antes, era um negócio que estava em ascensão, né, os brechós, né, as lojas de usados, e foi realmente o que aconteceu, né? A gente percebeu aos pouquinhos as pessoas irem se abrindo para esse tipo de comércio, e aí, paralelo a esse crescimento, né, da ideia das pessoas absorverem isso, o negócio também foi crescendo. Foi crescendo de uma maneira que depois eu loquei uma outra sala dentro desse local, depois a sala principal e, por fim, tomei conta da casa inteira, né? Sendo que de uma maneira ainda assim, vou fazendo desse jeito. E aí foi quando me surgiu a oportunidade de montar realmente o brechó como ele está hoje, né? Uma loja totalmente montada, né? A gente quis criar um espaço meio que parecido com boutique para ainda ajudar nessa quebra de paradigma que algumas pessoas ainda têm com relação a roupas usadas, né? Que hoje ainda está menor do que já foi antes, mas ainda existe, aos pouquinhos, mas ainda existe. E você falando é muito interessante. A gente está aqui numa cidade chamada Natal, né? A gente está no Rio Grande do Norte. E a gente vem vendo, crescendo cada vez mais, as pessoas, pelo menos se permitirem, né? Ir, conhecer, tá ali vendo, experimentando. E eu acho que a gente já vai quebrando também um pouco do mito de que roupa usada é aquela roupa que tá empoeirada, velha, fedorenta, enfim. As pessoas não entendem que por trás de toda essa empresa, porque um brechó ele é uma empresa, existe toda uma curadoria, né? Igual uma loja que a pessoa vai para um showroom para escolher ali sua coleção, o brechó passa também por essa curadoria, né? Então é importante as pessoas entenderem que vocês também têm todas as regras, todas as orientações de como vocês vão receber as peças, como as peças vão ser depois apresentadas, porque eu acho que muito das pessoas, elas associam brechós, às vezes, campanhas de arrecadação de roupas usadas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro que é completamente diferente, né? O seu brechó, assim como outros que a gente tem na cidade, eles são realmente uma empresa, ele é um negócio. Então, vocês têm essa preocupação. Então, é muito importante a gente trazer isso até para conscientizar as pessoas, né? Porque você recebe as roupas, você faz uma curadoria, depois dessa curadoria você tem um processo de lavagem para expor. Então, assim, a gente entra realmente no seu espaço e é uma loja como qualquer outra, com roupas usadas e hoje também você ainda continua trabalhando com algumas marcas com roupas novas, né? Exatamente. Você levantou aí vários pontos, né, que é importante a gente reforçar, né, que primeiro, o brechó, ele tem uma diferença com relação a bazar, né, Uhum. que é por isso que às vezes as pessoas se enganam,
Porque no bazar as peças geralmente são doadas e eles funcionam em função em benefício para alguma Sim. ONG, alguma entidade, alguma igreja, enfim, sempre tem uma finalidade. E ali sim, tudo é doado, as pessoas trabalham como voluntários. E já no brechó não, o brechó é uma empresa legalizada, né, que tem toda uma estrutura para ser mantida, né, tem funcionários legalizados também. E dentre eles, a única parte onde eles se parecem é nessa questão de negociar roupas usadas, sendo que Sim. existe a diferença, né? O brechó, como eu falei, legalizado, o bazar totalmente beneficente e às vezes esporádico. O brechó ele é fixo e permanente, né? Você falou também com relação à curadoria, que é diferenciada, às vezes, de uma loja nova, porque na loja você ainda vai no showroom, recebe a mercadoria nova, ali você só vai passar a mercadoria e expor. No brechó, não, né? A gente recebe os lotes, avalia a peça, de repente a peça tem uma costura um pouquinho desfiada, ou então um botão caído. Ali a curadoria ela vai tratar daquela peça quando ela percebe que a peça tem um potencial, né? Então, às vezes, você ajustar um botão, fechar uma costura, é um mínimo. Mas isso é uma curadoria, né? Diferente da peça nova que ela raramente ela vem com algum defeito, né? Então, a nossa curadoria, eu falo especificamente do mistura, ela é bem criteriosa, né? A gente tenta captar peças que tenham principalmente qualidade, né? Quando eu falo qualidade, eu falo com relação a tecido, acabamento, a corte, porque a gente quer que essa peça seja durável, né? Uhum. Porque recebemos peças antigas, antigas no sentido que podem estar com 10 anos, podem estar com 5, com 20, mas que a qualidade se percebe que ela está ali presente. Então, por que não estar com essa peça no nosso acervo, onde se percebeu que ela tem potencial, ela tem ainda muito tempo para ser usada, né? E é isso que a gente leva muito em consideração na nossa curadoria. Essa questão do estado dela, independente dela estar na moda atualmente ou não, né? Ela só precisa ser comercial e ter alguma coisa que a gente consiga traduzir ali. Seja um modelo atemporal, seja para aquela pessoa que realmente tem um estilo que vai se encontrar naquela peça, né? Porque é essa realmente a funcionalidade da curadoria. Uma das coisas que eu acho sempre importante, eu falo muito para as clientes, principalmente quando elas vivenciam a parte do estilo, que é quando elas descobrem os estilos, é justamente isso, é você se permitir. Para mim, pessoalmente, pegando a minha história, que eu cresci quando a gente morava na França, comprando roupas usadas, é algo cultural. Então, quando você vai para a Europa, existem brechós incríveis, é aquelas coisas assim que as pessoas consomem, porque eu acho que lá o comércio, ele tá, tem brechós, vão ter algumas fast fashion igual as daqui, mas aí depois quando você vê as lojas, são aquelas grandes marcas, né, que já é um preço fora de uma grande realidade. Então, eu tenho isso muito presente e eu acho que quando a gente se proporciona ir a um brechó, você consegue trabalhar muito criatividade. Eu percebo muito isso das clientes. Às vezes elas querem muito chegar na loja e receber aquele, como uma cliente já fala para mim, um estojinho, meio que aquela coisa combinando. As pessoas parece que têm uma dificuldade de montar. Quando a gente diz assim, não, você vai lá, a gente vai montar, a pessoa parece que fica meio que travada. É uma coisa que eu observo muito. E às vezes as clientes nem têm tanta questão do preconceito de comprar uma roupa usada. Mas às vezes eu acho que a gente está num universo que tem bloqueado muito a nossa criatividade. Eu acho que o brechó é um ambiente onde você consegue ter todos os estilos possíveis, né? E ali tá tudo reunido. E é o que eu costumo dizer, é como se você tivesse realmente uma experiência na qual você vai, através daquela experiência, se redescobrir. Porque quantas vezes a gente chega numa loja e a gente é inconscientemente levado àquela combinação? Eu falo isso porque quando eu quero que um cliente tenha aquela coisa assim, Ju, a cliente vai vestir de si mesma. É se vestir de uma maneira que ela entenda que ela está tendo o poder da escolha. Então, quantas vezes nós vamos a lojas e nós não temos esse poder de escolha porque está na moda X modelo, está na moda X cor. E aí você acaba que, não, se está na moda, todo mundo está usando, eu vou usar, entende? E eu acho que o brechó ele já traz justamente esse autoconhecimento.
Porque você vai estar vestindo peças para você provar, para você se olhar no espelho. Aí eu acho que isso envolve muito a questão de autoestima também, de você, sabe, entender que aquela peça, ela já teve uma história, mas ela veste você. Agora você é a protagonista, né? E não um cabide, digamos assim. Não que as lojas de coleções novas seja ruim, não é isso. Mas é porque eu acho que a gente precisa estimular muito essa criatividade. E eu falo também como sua cliente, como é bacana a gente ir. Então, às vezes eu vou e compro peças novas, mas eu misturo com o que eu tenho em casa e eu percebo que isso não é uma facilidade, né? As clientes, elas não conseguem, às vezes, ter essa visão. E eu falo isso porque você também tem a formação em consultoria de imagem e você também, acho que, direto e indiretamente, faz esse papel com os seus clientes, né? De orientar, de fazer alguma combinação, de, às vezes, lembrar que a cliente já levou uma peça no estilo tal, que às vezes aquela calça vai combinar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente também ensinar as pessoas que é um papel que o brechó faz hoje nesse universo da moda, né? Trazer esse autoconhecimento para as suas clientes e os seus clientes também, né? Exatamente. Perfeita tradução que você fez aí. E eu ainda complemento que a cliente, quando ela vai ao brechó, é que ela vá aberta, né? É que ela não vá com tanta expectativa, mas que ela vá aberta para conhecer N possibilidades que o brechó, como você falou aí muito bem, ele proporciona para a cliente, né? E que ela vá com o mínimo possível de entendimento do que ela gosta, Uhum. né? Porque ali no brechó, vamos dizer assim, a gente não tem a roupa que está na moda no Sim, momento, mas a gente tem todas as referências que estão nas vitrines. Então, de repente, é uma cor que está na vitrine que a gente tem no brechó, mas numa peça diferenciada, né? E o que realmente a gente tem visto, essa overdose de informação de moda, que às vezes não ajuda, atrapalha muito, porque, como você bem falou, ela não exercita a sua criatividade. Ela, às vezes, tem uma ideia do que ela gosta, mas por ela estar vendo tantas coisas iguais, estar inserida num grupo de amigas que se vestem de determinada maneira, ela também parece que precisa estar daquela maneira, né? Vestida como as amigas, ou usando a roupa que está na vitrine de tal loja. Então, é isso que eu sempre falo para as clientes exercitarem, como você falou aí também, a criatividade, né? De repente ela sabe sim do que ela gosta, mas ela não vai usar porque as amigas ou as pessoas não vão vê-la como na moda. sim. Poxa, tá fora de moda, não estão usando isso. Mas por quê? Se ela se percebesse que aquele é o estilo dela realmente, ela estaria, diria que até feliz, Sim. né? E à vontade dentro de uma Eu acho coisa que que é um ela ato de gosta. liberdade, Com né, que a cliente certeza. acaba conquistando, porque É, eu penso muito que quando a gente se conhece e a gente tá vestindo coisas que a gente se reconhece, é um ato de liberdade, porque aí para você não vai mais fazer sentido se eu tô na moda, se eu tô seguindo uma tendência. Eu acho que a gente se liberta nesse sentido, que a moda é totalmente. importante, a tendência também é É, importante, a gente une as coisas, tá aí os grandes desfiles acontecendo em Paris, a gente gosta de ver, mas eu acho que quando a gente estuda um pouquinho mais a moda, a gente entende que existe a moda conceitual, que é o que a gente vê muito na passarela, sim, e aí o que vai para o mercado é uma inspiração é a daquilo. É tradução, a tradução do que vai ser usável, né? O que vai ser comercial. é, Então eu acho que as pessoas, às vezes, por um pouco de falta de conhecimento, porque isso a gente não se vê muito falando, mas eu acho que as pessoas têm que ter mais conhecimento sobre elas. E é, aí é um dos fatores, né, que eu acho que é importante, eu sempre vou bater nessa tecla, que eu acho que a consultoria de imagem, ela realmente proporciona pra gente. Você já passou por um processo, você já estudou, então a gente sabe que é uma coisa muito importante. Isso proporciona essa liberdade, pelo menos é o que eu prego, é o que eu acho. Né? sim, Porque é uma das coisas que eu levanto sempre a bandeira, então eu sempre vou levantar a bandeira das cores, sempre vou levantar a parte da consultoria, mas nesse sentido de liberdade e não de eu colocar as pessoas dentro de caixa. Eu não acho sim, que para X área, Y área, você tem que usar aquele tipo de roupa, a não ser que seja o dress code, certo? sim, Aí tudo bem. Mas não, você tem que entender que aquilo tem que ser também a sua essência, né? A sua exato, identidade, na verdade, aquela presença. Claro que cada ambiente tem suas regras, enfim, isso a gente tem que manter o senso e tal. Mas eu acho que é muito importante a gente
se vestir de si mesma nesse sentido. Pelo menos eu gosto muito da experiência de ir lá, de poder ver. Às vezes a gente acompanha nos stories, a gente vê as próprias combinações que você faz. Então, seria coisa que talvez Ju não fizesse, que eu não consigo, porque às vezes a gente acha que por estar trabalhando com isso, eu também vou conseguir muito fácil. Pra mim, é engraçado, né? A nossa mente, ela, para um cliente é de uma forma. Quando é pra gente, a gente às vezes tem até um pouco de dificuldade. Mas eu acho que é muito importante a gente estar nisso, da gente estar consumindo isso, porque a moda, ela é um pertencimento, mas eu acho que a gente, como pessoas que têm a moda como uma ferramenta, pelo menos eu sempre falo isso, o meu trabalho é sobre vidas e histórias e a moda ela vem como uma ferramenta. Então eu sempre me acho no papel de estar explicando às pessoas o quanto é importante a gente ter um conhecimento e a gente entender que nós estamos à frente da moda nesse sentido. Ah, a Ju está na moda usar blazer, certo? Mas faz sentido para você? Sim. Na sua rotina você vai usar? Ju, não, mas está na moda ter um blazer. Mas você precisa? É. Não. Então vamos Você se sente procurar. bem com Você se essa sente peça? bem? Então eu acho que é muito disso, dessa atmosfera. A gente vê esse ramo da moda circular e eu vejo que você viaja muito também. Já vi lá no brechó que você tem vários certificados de muitas coisas voltadas para a área. É um universo até novo para mim, porque o que eu venho vendo que cresce é porque quando você viaja, eu acompanho, eu vejo. Então, que as pessoas também entendam que né, à frente do seu brechó, é assim como acho que de alguns da cidade que eu acompanho, as pessoas também vão em busca de conhecimento, né? E isso é muito importante porque eu acho que você vai ter sempre aquela alma de empreendedor, né? Você hoje é realmente um empresário, mas eu acho que essa alma do empreendedor, de estar sempre buscando mais, proporcionando mais, isso também é algo que acho que é seu, né? Que tá, a Exato. gente sempre está acompanhando. É, assim, o negócio de brechó, ele não é somente uma loja que vai vender roupa, né? Tem um sentido também meio que educacional, Uhum. né? Bem lá no início, quando eu ia a fundo nos garimpos, né? Que eu subia em pilhas de roupa, que eu recebia sacos que eu não sabia de onde as peças vinham. Isso tudo era um trabalho que era feito assim de formiguinha, né? Às vezes eu recebia uma mala de roupa que não me servia. Né? Por quê? Porque eu não sentia esse sentido comercial que a peça poderia ter. O que é que ela estava traduzindo? Era apenas uma roupa de fast fashion, que eu Sim. sabia que daqui a pouco ela está desgastada. Enfim, era tudo passageiro. Eu não queria negociar com esse tipo de roupa. Eu queria qualidade, eu queria acabamento, eu queria entregar para a minha cliente o melhor que eu via naquela peça, sendo traduzido no estado da peça ou no que ela significou ou que ainda pode significar, né? Então, assim, como você falou, a gente é de uma área que a gente precisa passar isso para cliente. Não é porque aquela peça está na vitrine, está na moda, e eu tenho no brechó, por acaso, que eu vou dizer, não, leve essa que está na moda. É isso de fazer ela entender. Você gosta disso? Isso lhe faz bem? Dela se reconhecer, né? Você se sente bem nessa peça? O importante é isso, né? É tanto que, às vezes, a gente vê uma cliente que vem buscar um produto que... Porque como a gente é dono de brechó, a gente também tem que estar conectado com o que foi usado, com o que está sendo usado, com o que vai ser usado, né? Então, às vezes, a gente recebe uma cliente que não está ali conectada com nenhuma dessas pontes, mas ela está conectada com ela mesma, né? Ela vem estilo hippie, ela vem... Enfim, vem da maneira que a gente percebe que ela está livre, está se aceitando, está gostando de como ela está. E ela vem no brechó buscar isso. E como você também já falou, a gente tem para todos os estilos, E todas as idades, né? todas Porque as eu já idades, tive o prazer de conhecer clientes de diversas idades no seu brechó. Exatamente. E isso eu acho também fantástico, porque a gente vive realmente uma experiência, né? A gente tá num lugar, a gente toma um cafezinho, a gente conversa, a gente troca, às vezes escuta uma história. Eu acho que essa atmosfera também é maravilhosa, né? Que é também uma particularidade do brechó, né, Ju? Ali a gente não está só para atender a cliente e vender a roupa e ela ir embora. Não. Ela para um pouquinho, ela toma um cafezinho, ela bate um papo, ela conta um momento de vida dela. E acaba que a gente hoje tem muitas clientes fiéis por isso, porque ela vê o brechó como um lugar acolhedor, né? De parar um pouquinho, conversar, às vezes só ir lá, não comprar nada, mas bater um papo, se distrair. Porque o brechó também é isso. Uhum. Diferente de uma loja, vamos lá, uma loja de shopping, de fast fashion, que a vendedora só está ali, vai lhe atender, não vai comprar, então
tá vindo a próxima, né? O brechó não, ele já tem esse acolhimento, esse diferencial. Já tem essa preocupação da experiência realmente do cliente, né? Exatamente. Que hoje a gente se fala muito de experiência do cliente, Exato. mas eu acho que por você trabalhar com uma área que está em expansão ainda e às vezes ter essas objeções, né, de parte um grupo de pessoas, eu acho que você precisa se preocupar ainda mais com essa experiência, né? Porque às vezes no shopping, por si só, ele é um ambiente às vezes muito clean, a loja por si só, a marca meio que já se vende, então acaba que o vendedor não tem tanto trabalho de fidelizar. Lá não, a gente tem realmente uma experiência. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, não para pequenos, mas para todos os tamanhos de empresas hoje, né? A gente se preocupar muito com essa experiência do cliente, para a gente realmente ter essa conexão. Assim, eu também procuro sempre o máximo proporcionar a melhor experiência para minha cliente, para a gente ter essa conexão. Porque aí eu acho que a maior propaganda, e eu vou sempre falar isso, é o boca a boca. É o melhor marketing. A gente tem inúmeros recursos, né? A gente tem inúmeros cursos, inúmeros gurus do marketing, massa. Mas eu acho que o melhor marketing sempre vai ser o boca a boca. Aquele que a Exatamente. pessoa faz, Com ai, certeza. fulana foi em tal lugar. Ah, É, fulana foi em tal contou a lugar. experiência E feliz eu acho dela. que isso influencia muito dentro do brechó, muito porque eu acho que é onde você começa a perceber, talvez, uma mudança de comportamento, né, É, dos clientes hoje. Porque eu acredito que você deva ter, claro, oriundos que vêm da mídia digital, mas talvez tenha muitos clientes que estão indo lá porque, ah, eu fui porque Ju foi. Ah, eu tô vindo porque Walter foi. Ah, eu tô vindo porque fulaninha, né, foi, disse que era legal. Então, eu acho que isso é uma coisa bacana, porque você começa a ver como realmente o brechó ele está conseguindo conquistar o seu espaço e, de certa forma, ele está conseguindo trazer mudanças, né, no comportamento das pessoas. é. Assim, eu fico muito feliz porque todos os dias nós temos clientes novos e a gente sempre pergunta, é a primeira vez que você está vendo o brechó? E no final também perguntamos que experiência ela teve, se voltaria. Em alguns casos, né, a gente, né, tem esse acesso para fazer essa pergunta, mas todos os dias temos clientes novos, sou muito feliz por isso. A abertura das pessoas também tem aumentado. A surpresa, ela também a gente tem observado que tem sido diferente, né? Porque às vezes ainda vão com aquele estigma que vão chegar no brechó, a roupa vai estar bagunçada, vai estar suja, fedida, né? Tem até uma lembrança que eu tenho de uma vez que chegou a mãe e a filha de máscaras, né? Porque elas tinham a ideia de que ia chegar o brechó fechado, a roupa ia estar fedida, talvez com, sei lá, mofo, alguma coisa. Ah, meu E quando ela Deus. chegou depois, ela falou: minha filha, pode tirar a máscara, que tá tudo ok, né? Então, assim, essa questão da surpresa, do encantamento é muito importante, né? A experiência que ela tem, para a gente é muito positivo, né? A ouvir, né? Entender o propósito que trouxe ela ali, porque ela está ali, né? E o resultado da visita. Então, para a gente, mesmo que vá, não compre, mas ter recebido uma cliente que teve um primeiro contato com o brechó e que quebrou as ideias preconceituosas que tinha, para a gente é muito válido mesmo. E eu acho isso legal, da gente estar sempre falando, eu sempre que posso também trago no Instagram, sempre que eu vou, mesmo que seja no seu, se eu de repente for em outro, souber de alguma coisa, eu estou tentando sempre trabalhar isso, porque eu acho que a gente também precisa falar do outro lado, que o brechó também proporciona, que é aquela parte de um consumo mais consciente, mas não só consciente no sentido da pessoa estar consumindo algo que vai realmente usar. É na parte financeira, né? Que é outro Exato. lado que o brechó também possui, né? Uhum. Você, claro que com menos recurso do que numa loja de roupas novas, você consegue comprar peças incríveis. É aquele famoso garimpo, né? Você consegue Exato. garimpar. Então, eu acho que isso é muito legal. E é uma bandeira que a gente precisa também ensinar às pessoas, porque eu posso falar, pelo que eu escuto às vezes pelas clientes, delas acharem que a roupa só é boa se ela for uma roupa
cara. Sim. E não é isso, né? A gente precisa entender um pouco mais sobre esse universo. Por isso que eu também gosto sempre, em alguns momentos, explicar para elas a questão da modelagem. Por isso que é bom você saber, às vezes, o formato do seu corpo, para você ter noção das modelagens que te Entender sobre valoriza. tecidos, um Entender pouquinho, sobre né? Por menor que tecidos, nem que seja o seja o entendimento. toque, porque Isso. isso influencia na lavagem, vai Uhum. influenciar na durabilidade da peça. Exatamente. Então, assim, é realmente um autoconhecimento nesse sentido. E aí eu sempre falo, o consumo consciente não é só você também comprar em brechó, mas você Exato. comprando de uma maneira assertiva e que aquilo não prejudique o seu financeiro, também é um consumo consciente. Verdade. Porque eu acho que roupa é feita pra gente usar até o final. É. Então, e às vezes quando eu não reinvento, como já aconteceu, de eu ter uma peça, aí manchou num canto, não presta, por que não presta? Vamos reformar, vamos ver se dá para reformar, dar uma cara nova à peça. Então, eu acho que essa criatividade que o brechó ele traz desperta para a pessoa que frequenta esse ambiente até disso, né? Porque de repente ela pode chegar, Wendy, eu tinha essa calça que eu comprei aqui, e aí manchou, sei lá, de uma água sanitária. Você mesmo pode dar uma sugestão. E eu acho que isso é tão legal da pessoa dizer assim, poxa, caramba, o Wendel me deu uma sugestão, eu posso fazer dessa calça uma bermuda, mas Uhum. você dá uma outra cara. Então, eu acho que isso é bacana também. Sim. E das pessoas entenderem isso, que as roupas foram feitas para serem usadas. A gente já teve, há muito tempo atrás, aquela ideia, aquele mito de que cada ocasião era uma roupa nova, né? Isso. Acho que hoje a gente também Não, está tem gente que ainda conseguindo. pensa assim, Ju. Tem gente ainda Tem, assim, tem. não Olha, acredito. você falou até num ponto aí importante que seria a questão de preço em brechó, né? E aí eu queria trazer para você aqui, né, falar sobre essa questão de preço em brechó, porque as pessoas às vezes acham, vão dizer, brechó é mais caro, mas mais caro diante de quem? Uhum, De um bazar que foi doado, onde não há curadoria, onde ali não se observa a qualidade de tecido, né, do acabamento, de corte. Então, assim, as pessoas ainda não se atentaram porque o brechó tem perdão, tem um precinho um pouco mais diferenciado do que bazar e do que a loja, né? O brechó, como eu falei, se tiver uma boa curadoria, saber estar na sua arara com uma peça que vai lhe dar durabilidade e que você fique ciente que o valor que você está pagando por ela vai ser um valor bem pago pela questão do tempo que vai usar, né? Do que ela representa no sentido de corte, design, né? Pode ter certeza, né? Que você está gastando bem, está investindo bem. Na sim. realidade, é investindo bem, né? Então, assim, esse é o diferencial do brechó. Eu até vou trazer aqui também um momento dessa semana mesmo. Semana passada, a cliente pegou uma peça, né, de marca tal, e disse, nossa, Wendel, tá cara. Eu disse, aquela cara por quê? Porque uma nova não tá próximo desse preço. Eu disse, pois é, essa é uma peça de coleção passada que hoje é difícil de você encontrar. Então, nesse caso, é a especificidade dessa peça, é a raridade que ela se tornou. Então, talvez ela já tenha sido fabricada, quer dizer, aliás, ela já foi fabricada, já foi comercializada e quem comprou talvez nem tenha mais essa peça, porque se Sim. desgastou, porque usou bastante, enfim. Mas você está levando uma peça que, no momento, talvez você e outras poucas pessoas ainda têm. Então, ali é exclusividade, né? Então, isso também é um ponto que pode dar preço a uma peça, né? A questão de raridade. É tanto que existem, né, brechós específicos de moda vintage, né, que Sim. são as peças com mais de 20 anos, que valem as peças muito mais do que uma peça atual na loja. Porque ali é raridade, ali é uma exclusividade, né? Pode a peça ser totalmente fora de moda, ser antiga mesmo, mas ela tem exclusividade. Ela vai lhe dar exclusividade. Então, isso as pessoas precisam compreender no brechó, né? Essa questão de que o preço muitas vezes é um terço do preço que está uma peça nova na loja. E se ela for um pouco mais cara do que bazar, é porque ela passou por uma curadoria. Nela foram avaliados diversos pontos para que hoje ela esteja custando aquele valor, né? E tenha certeza que ainda é bem mais barato que na loja de novo. E trazendo um pouco para minha cabeça nessa parte de empresa, eu já tive loja de varejo, então eu já tive loja em shopping, já tive loja em galeria, e sei bem os custos que a gente tem. Então, os custos, eles sempre são muito altos. Sim, E como você citou bem antes, bazar é uma coisa que às vezes é temporário ou tem
um acontecimento em prol de algo, né? Beneficente, normalmente. E o brechó, ele é uma empresa. Eu Sim. digo porque, às vezes, as pessoas podem até achar assim, nossa, essa peça é muito barata. Não, essa peça aqui, como você falou, tá cara. Ok. Mas você também tem seus custos como empresa. Sim. Você tem ar-condicionado, você tem sempre um bolo, um café, você tem a experiência toda do cliente. Então, eu acho que as pessoas também precisam entender que isso também é uma loja como qualquer outra, né? Então, Exato. partindo do princípio que a gente fala de empresa, um brechó, ele também é uma empresa. Então, ele tem todos os cuidados. Fachada, vitrine, equipe, os custos, Pessoal de mídia que também. tudo precisa, É, divulgação, aquela coisa toda. A gente é uma empresa como qualquer outra. Então, a sim. gente precisa pensar também nisso, né? Então, é como você falou, possa ser que a peça tenha um desconto, vamos chutar, 40% a menos que seria na loja. Ah, mas eu ainda acho caro e tal, porque é uma coleção passada. Sim, mas e os seus custos também, né? Os custos da empresa. Então, eu acho que as pessoas precisam também observar essa área como uma área empresarial, né? Sim. Você viaja muito, já fez muitas formações, já tem contatos. Eu já vi que esse universo do brechó é uma coisa muito grande. Talvez para a nossa cidade ainda esteja engatinhando, né? Nós temos outros brechós na cidade também. Mas eu vejo que fora são coisas grandiosas, assim, são universos. Eu vejo quando você vai fazer curadoria, principalmente em São Paulo, né? Tem, nossa, eu fico vendo, são lugares gigantescos, é uma coisa assim surreal. Eu faço, gente, que universo, que coisa bacana. Aí, assim, quando você compra uma roupa que eu costumo dizer que é gentilmente usada, É, gente, é uma identidade. E é uma coisa assim tão maravilhosa que, sei lá, acho que só eu que vou ter. Ou então, é, assim, você pensar nisso, eu acho assim, o ápice, tipo assim, nossa, é. só eu que vou ter. Eu lembro que eu comprei uma sandália contigo, de uma marca de sapatos, que eu já tinha visto. E namorei, perdi o time e não comprei mais. Que ela era toda de couro com uma flor em 3D. Sim. E aí eu comprei. E aí, do nada, um dia encontrei no seu brechó. E eu usei tanto essa sandália até ela se acabar. É. Porque eu usei muito. Então, tipo assim, gente, eu sonhava com essa sandália. Então, tipo assim, nossa, que massa. Eu comprei. E eu usava. Acho que no mesmo dia que eu comprei, eu já usei, porque eu sou dessa. Comprei, eu já tô usando, tô usando, tô usando, tô usando. E todas as minhas combinações de produções foi com ela, com ela, com ela, com ela, com ela. Assim, eu usei direto. Então, tipo assim, gente, isso é muito bom. Tipo assim, nossa, acho que ninguém mais tem, mas agora só eu tenho. É a Então. questão da exclusividade Então mesmo, eu né? amo Que isso, a essa gente falou agora há questão. pouco. Isso, então eu acho que é E, muito bacana. Ju, e eu queria falar com você também com relação à chegada dos brechós, né? Uhum, Como eles se proliferam na cidade, no caso aqui em Natal. E eu sou muito feliz com isso, sabe? Eu não vejo um brechó, eu não vou nem chamar de concorrente, mas um brechó que está na minha área, eu vejo de maneira positiva. Por quê? sim. Porque ele traz mais para a cidade novos pontos comerciais de roupas usadas e, consequentemente, as pessoas se abrem mais, né? Porque vêm mais e passam a achar comum o que é comum, né? Sim. Na Europa, tem famílias que se vestem desde sempre só em lojas de usados. Não só se vestem, mas tem todos os móveis, né? Usados, consomem tudo de segunda mão e tudo E tá tudo bem, tá bem. tudo bem. A gente aqui, infelizmente, ainda tem algum pouco de preconceito com isso. Mas por quê? Porque ainda precisa se expandir mais esse tipo de comércio, né? E existe aí estudos que até 2030 vai estar muito maior essa questão do consumo de segunda mão. E isso é maravilhoso. Primeiro porque você vai estar gastando menos, consequentemente, você vai estar contribuindo de maneira direta para com o planeta, com essa degradação que a gente vive, né? A gente vê o tempo todo aí na mídia que algumas pessoas não avaliam por isso, por esse ponto, mas você sim está contribuindo para com o estado do mundo onde a gente vive. Enfim, tem famílias que vivem de maneira em consumo de segunda mão e maravilhosamente bem. E aí eu vejo, como eu falei, os concorrentes, não sei se eu chamaria dessa maneira, como uma coisa positiva, por isso, porque elas expandem mais esse tipo de comércio, né? Levam mais pessoas
para consumirem o produto de segunda mão. E isso é maravilhoso. E assim, a gente já consome outras coisas de segunda mão, né? Eu acho que carro é a coisa É, mais comum, né? As pessoas consumirem. casa, Casa, né? né? Tipo assim, na hora que você compra um apartamento que não foi construído e ninguém morou, é de segunda mão. É, Deixa eu lhe informar é. isso. Você vai para um hotel, isso eu já batei muito, mas vou dizer aqui, a gente vai para um hotel, a gente se enxuga e se enrola em toalha, em lençol, né? Talher, então, Tem que a nem o que gente... dizer. Marido também, que você separa e vai casa com outra Pois segunda mão, é. mas de maneira Sim, delicada, né? sim, Simpática que eu tô falando isso. mas é. Mas então a gente tem que quebrar isso. Cada nova experiência é uma nova experiência. Não vai ficar pensando o que aconteceu antes disso. Pense no que você vai viver a partir Ah, daquele eu lembrei de uma momento. coisa também. As pessoas falam muito com relação à roupa, a questão da energia, né? Ai, meu Ai, não, Deus. porque a energia, Isso já é muito gente, olhe, batido. não É, pensa nisso. A energia vai ser a que você vai colocar na e roupa. exatamente. Receba ela, diga, eu vou estar maravilhosa, eu vou É, arrasar. E, tipo assim, a energia é essa. Ou então, se você não tiver essas coisas, pega a peça, faz uma oração e tá tudo resolvido. joga assim numa bacia com muitas ervas que... É, tá tudo Mas, gente, isso é certo. bobagem. É uma bobagem, é um mito muito antigo, né? Eu digo que a energia está nas pessoas, não é nos produtos, não é nos Uhum, objetos, não. É nas pessoas. Então, se você está com aquela roupa naquele momento e sua energia é ruim, então não é a roupa, é você que tem é. energia ruim. Mas não vamos pensar nisso, quebrar de vez É, eu esse também acho. estigma, né, Ju? Isso é muito É, porque eu acho ultrapassado. que quando a gente cuida da nossa autoestima, a nossa energia já fica lá em É, cima. A gente pode vestir qualquer roupa, uma nova, uma usada, e a gente tá ali, ó, radiante, tá feliz. E mas, acho que isso é o mas tem cliente que importante. ainda chega e pergunta assim, é bem raro, bem raro. Essa roupa é de gente que já morreu? Olha, não sei. Quem veio deixar aqui estava vivo, né? Ai, meu Deus, mas é São engraçado. as situações que a gente até tira um riso da gente, né? É, mas são as pessoas, né? É Engraçado. Por isso que é bom a cultural, gente. né, Ju? Isso. Estrutural, esse tipo de É. pensamento. Mas que a E gente quebra. a Vai gente chegar um quebra. momento que isso não vai mais existir. É, e por isso que é bom a gente sempre que tiver a oportunidade falar sobre, porque é uma forma Exato. da gente educar. A gente também tem Exato, esse é. papel, como Nosso você comércio é já falou. educacional também. Então, eu acho muito bom falar sobre isso. Eu cresci usando roupas usadas, então, quando a gente morou na França, na Europa, Ah, era normal. desculpa até lhe interromper. Outra situação que a gente usa roupa de segunda mão. Usa roupa da prima emprestado. Ai, a mãe da prima trouxe um monte de roupa para as meninas usar. Aí já tá É, segunda mão. pois é, e eu acho que essa questão como você falou, né, cultural. Eu cresci onde era habitual você enfrentar uma fila no galpão para fazer troca de peças ou Uhum, até você comprar as peças usadas. sim, E aí eu sempre conto essa história porque a gente lá, quando morava na França, não sei se porque era o lugar que minha mãe ia, não tinha muita facilidade de encontrar roupas de menina. sim. Sempre se comprava mais roupa de menino. E minha mãe sempre fala isso, que eu pegava as peças, quando ela me mostrava que ela escolhia, eu dizia, não quero, mamãe, é roupa de menino. E minha mãe costura. Costura, borda, enfim. Então ela ia lá e meio que fazia uma nova cara para aquela Um roupa. upcycling. Um upcycle, né? Que ela nem sabia que existia, que é outra Uhum, coisa também maravilhosa, que tá sim, dentro também, né? Desse é. universo da moda Que as pessoas circular. conhecem mais como customização, né? Customização, né? Traduzindo um pouco mais. Então, a mãe sempre customizava minhas roupas. Aí ela chegava e mostrava aquela roupa customizada. E aí eu já me apaixonava por aquela roupa. Então, assim, é isso. É as pessoas entenderem, até para se abrir nesse sentido. De repente, ó, Isso. entrei lá dentro. Eu mesmo já provei uma blusa uma vez que eu amei, a manga era muito grande. Eu pensei, se eu diminuir e tal. Mas aí eu vi que não dava. Mas eu acho que isso é legal, porque na hora que eu modifico aquilo ali, aí sim é que eu tenho uma peça única. Exato. Então eu tô ali, tipo, só eu que tenho desse jeito. Então eu sempre cresci muito com isso. Então é como você fala, né? É uma questão muito cultural. Acho que por isso que eu tenho isso muito latente. Eu não me incomodo, eu cresci usando roupas usadas. Na minha história da Ju Imagem e Estilo, para começar a minha carreira, eu comecei a fazer um bazar. Era o Uhum, Bazar da Ju, porque eu queria iniciar minha carreira na consultoria de imagem, mas não tinha recurso financeiro. E aí eu falei, cara, o que que eu preciso? Comprar o material, preciso fazer isso, aquilo, outro. Então eu peguei minhas roupas, e eram roupas que eu sempre tive vontade de lavar, modelagem, sempre gostei de bons tecidos, não estou falando de marcas. E aí eu comecei a fazer um bazar para poder custear o início da minha carreira. E aí aquilo foi ganhando, e aí eu criei o bazar, que se chamava Peças Gentilmente Usadas, e aí comecei a fazer parceria
nessas áreas de consultoria de imagem, fazer um treinamento numa loja, aí eu comentava que tinha um bazar, aí uma amiga disse, se a gente se juntar, eu tenho muito estoque de peças que fica, mas é só Sim. G, às vezes é só PP, e aí começou aí, eu acho que teve uma duração de uns 2 anos, mais ou menos, que o bazar, peças gentilmente usadas, fez muito sucesso, a gente fez parceria com coisa de decoração de casa, sapatos, roupas, moda praia, fizemos com influenciadoras, parceria, e era uma coisa assim que eu particularmente achava o máximo e ficava me contorcendo, porque Agora não eu te pergunto, dava trabalho? muito trabalho. É. Muito trabalho. E as pessoas não entendem. Dava muito trabalho. Então, tipo assim, eu achava muito bom, mas era muito cansativo. Isso. Muito cansativo etiquetar, explicar às pessoas que as roupas tinham que vir dessa forma, sabe? Então, tipo assim, é o que eu falo. As pessoas precisam entender e reconhecer que isso é uma empresa. As pessoas olham pra mim e às vezes eu sei que elas têm dificuldade, que eu também sou uma empresa. É. Então, acho que isso é uma forma da gente também explicar. Eu amei a experiência, era uma coisa que eu gostava. Eu acho que, de certa forma, eu consegui contribuir para o público, se conscientizar. As pessoas às vezes até perguntam, quando é que vai ter de novo? Gente, olha, desculpa, mas nem tão cedo, porque dá um trabalho. Gente, depois que termina, é um cansaço que eu acho que a gente passa uma semana para se recuperar. Porque era uma coisa surreal. É antes, durante e depois. E para devolver as sobras das roupas do povo. E para isso. Pois é. Gente, eu Tem tenho o antes, o durante e o depois, eu tenho né? até hoje coisas do bazar que foram vendidas e as pessoas nunca foram buscar. Eu faço, meu Deus do céu, é impressionante. Ju, olha, assim, tem um momento nesses últimos anos que eu acho que o brechó teve um boom gigante, né? Que foi o período da pandemia, né? A gente via muito pessoas particulares fazendo seus bazares em casa, entre amigas. Eu não sei como é que existia esse contato, porque no momento a gente não Sim, podia se encontrar, né? Muitos deles online, mas foi uma maneira que muitas pessoas conseguiram sobreviver ao tempo da pandemia, né? Então, eu digo que ali também foi um momento de apresentação maior do consumo de segunda mão, sim, né? Porque muitas pessoas vendendo, quer dizer, você começa a comprar roupa usada de outras pessoas, e aí foi quando, pós-pandemia, os brechóis também já vieram, muitos deles totalmente mudados. As pessoas consumindo muito mais e frequentando muito mais. Por quê? Porque tiveram naquele momento da pandemia esse contato, essa compra de roupa usada e que acharam legal, gostaram, né? Economizaram, porque na pandemia a questão do sim, financeiro pesou muito, né? muito. Mas que viram que poderia também continuar consumindo daquela maneira pós-pandemia. Realmente, a pandemia para o brechó foi bem positivo. Não queríamos que fosse Sim, devido a esse claro. motivo, mas Mas foi uma forma das pessoas realmente expandirem mais, né? Então, é muito importante, assim. Cada situação teve um lado muito negativo, mas outras conseguiram dali exato. né? Como é que fala o ditado? Do limão fazer uma limonada, É, né? Então, realmente se expandiu muito e eu acho que foi o período das lives também, né? nossa, foi o Então, eu não posso período falar nada, que que eu acompanhei comecei, muitas. foi o período que eu comecei realmente a fazer minhas lives, né? Porque eu tinha uma mentora dentro da nossa área, né? Que ela fazia os congressos de donos de brechó, né? Hoje em dia ela não consegue mais fazer. Mas eu participei de as duas eventualidades que aconteceram, os dois eventos, que foram os dois congressos que ela fez, nacional, né? Que teve um que ela levou a gente até para o Chile, para garimpar no Chile, e foram fantásticos, né? E ela era minha mentora, né? Então ela sempre dizia, Wendel, põe a cara no sol. As pessoas precisam saber quem é a pessoa que está por trás do brechó, né? Porque elas às vezes compravam online e falavam, vai, Flor, eu vou buscar minha peça. Chegava no brechó, moço, eu falei com a menina online e eu comprei uma peça, vim buscar. Então, assim, ela dizia, homem, apresenta para todos começar vocês. É. E aí foi quando eu comecei a fazer a live, né? E eu quando foi para fazer as lives, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Como eu vou falar? E se eu errar, o que vai acontecer? Né? Porque a gente cria aquele estigma de que porque a gente cria muita expectativa em cima da gente mesmo, É, né? Então não vão comprar. Como o que vão comprar na pandemia? Porque foi bem na pandemia. Se não estão saindo de casa, eu preciso pagar meu aluguel. Olha, eram tantas coisas naquele momento que eu disse, gente, vai dar M. Eu vou fazer ao vivo, mas eu acho que não vai sair legal. Aí falei com uma amiga minha de TV, Marjorie,
ela era apresentadora. Aí eu falei, Marjorie, o que é que a gente fala? Como é que a gente se expressa? Ela falou, amigo, seja natural. As pessoas que estão do outro lado, elas são pessoas como você. Então, elas vão entender, né? Se você errar, se você falar alguma coisa errada. Seja natural. Não vá fazer muito personagem, porque de repente pode até não ficar bem. Sim. É tanto que um dia eu fiz uma live e eu comecei a perceber que as pessoas que estavam me assistindo começaram a colocar um kkkk. E eu não entendia por quê. Aí quando eu levantei a peça foi que eu percebi que minha camisa tinha se aberto. Então, assim, foi tudo muito natural, né? Aconteceram diversas vezes. Semanalmente eu fazia essas lives. Vendia. Eu não sei como as pessoas estavam comprando sem ter para onde ir. Mas deu super certo, paguei meus aluguéis e hoje estou aqui, né? Mas as lives fizeram muito sucesso. Eu É. esqueço nunca que eu comprei um negócio, tá na minha casa. Porque teve um período que eu amava comprar coisas de casa, que eu sempre pensava na minha casa. No dia que eu casasse, que eu tivesse meu apartamento e tudo, que são minhas taças, bico de jaca. Sim, eu São fazia de lindas. objetos. Você fazia também da parte de decor, né? Na parte de Exato. casa. Teve um tempo. E eu enlouqueci por essas taças, porque eu achava elas super vintage. E eu comprei numa live. Sim. Comprei elas, comprei uns pratos que eu uso todo dia para tomar café da manhã. Inclusive, mesmo? hoje era um que é um preto com branco, assim, bem diferente. Olha que legal. E eu amo, porque eu achava, não, gente, isso aqui eu botando um prato preto, um prato branco, eu já faço uma mesa posta, porque eu amo. Eu Olha acho que legal. a gente tem que viver o hoje. Então, Isso. assim, eu não abro mão. No café da manhã, tá a xícara, aquela coisa combinando. Eu gosto disso, porque a gente tem que viver o hoje. Né? Com Comprar certeza. esperando um dia, que nem eu cresci com a minha mãe assim, olha, essa roupa você comprou para um dia especial. Minha mãe até hoje, se ela comprar uma roupa nova, Ela usa. enfim, ela fica com a roupa pendurada com a etiqueta. Ela só tira no dia especial. Pra mim, sabe quando é meu dia especial? Se puder na mesma hora. Se eu já puder sair do espaço com a peça, se é nova, se é E que comprada. seja assim. E que seja sempre assim. Eu É. sempre falo pra cliente, quando eu chego no guarda-roupa de uma cliente, que eu abro e tá lá cheio de etiqueta, eu faço, gente, duas coisas, você não vai mais usar, ou já me dê a tesoura, eu corto tudo, quem já fez coisa comigo sabe que eu corto tudo, vamos usar agora, porque hoje é o momento, é o agora. Não tem dia nem hora especial, todos os dias são especiais, são únicos, você acordou, tá vivo, vamos ser felizes, vamos viver, sabe? Eu acho que é muito disso. A gente também cresceu, eu cresci com essa coisa assim, se eu tiver um aniversário, é um dia especial para usar roupa nova. Não, gente. Todo dia tem que usar. Eu gosto muito de roupa, gosto de sapato. Comprei, ganhei, o que for, eu já tô Ju, usando. mas quem é adulto, que ainda tem esse comportamento, é porque enquanto criança foi criado dessa maneira. A roupa da festa, a roupa do final do ano, a roupa do, né? E não podia meio que usar, né? Não. Tipo assim, só podia ser naquele dia. E era como se fosse uma roupa muito especial. E nem pelo preço, é pela a história, a narrativa contada, né? E muitas vezes também, Ju, era o seguinte, aquela bermuda, aquela saia era só com aquela blusa. Isso. Não tinha muito essa coisa de pegar aquela saia para com outra blusa, essa blusa com aquela outra calça, não. Era conjuntinhos, né? Estojinho, como um cliente fala. Então, eu acho que a gente já evoluiu muito, né? Eu acho que isso é muito importante, trazer isso para as pessoas também, né? Entenderem que as roupas, para além de ser muito divertidas de consumir ela de uma maneira consciente, a gente tem uma experiência no universo de um brechó, que está trabalhando a parte da moda consciente, mas eu acho que essa experiência de você se permitir também, eu acho que é muito disso. Se a gente for pensar no que a gente está conversando hoje, se permita viver, sentir, sabe? Eu acho que é isso que falta muito hoje, mas eu acho que pela nossa sociedade, às vezes, impor alguns estereótipos, algumas coisas, Sim. ou às vezes pelo nosso dia a dia muito corrido, né? Então eu falo pro meu esposo mesmo, ele nunca teve o hábito de entrar num brechó, talvez porque a mãe era costureira, costurou muito, então é um pouco diferente, mas quando ele conheceu, né, especificamente o seu espaço, ele acha o máximo. Ele adora e faz, não, agora eu só compro roupa lá em Wendel e tal, e gosta, e já compramos roupa usada, já compramos roupa nova, e assim, gente, é maravilhoso, é uma experiência, divertido. Tem que ir pro brechó quebrando totalmente essa ideia. Uma loja de roupa usada. Isso. Não, gente, é uma loja de roupas. É uma loja de roupa. E eu lembro que quando ele foi a primeira vez, eu conversando, aí ele, mas eu vou comprar uma roupa usada. Aí eu disse, mas você vai ver que é diferente. Ele não tinha outra escolha, né? Ele tinha que ir comigo. E quando foi, ele mesmo virou fã. Ele faz, eu tô precisando de uma roupa. Veja lá com o Wendel, fale com ele. Então ele já comprou nova, já comprou usada. E às vezes quando a gente tá entre amigos, que ele comenta as pessoas, se você usa de um brechó, ele usa, passe lá, pô, você vai gostar, é legal, a gente tem gente compra. que ainda ignora isso, né? Então tipo assim,
Minha sogra mesmo, quando vê, ela faz, eita, que camisa linda que tinha, usou, eu fiz, essa a gente comprou lá no brechó, ela faz, foi mesmo, eu disse, foi, essa era usada, essa era nova, ela, menina, que bacana, que coisa boa, eu disse, pois é, mas a gente também vai É, educando e ensinando, exato. É, né? tem gente que se surpreende, mas absorve de maneira Aham, tranquila. Mas tem gente, né, que olha, lhe olha torto. é. Ela tá com a roupa usada, comprou usada. Você teve coragem, É, e às né? vezes eu tenho essas coisas, mas é engraçado. Quando eu vou postando no Instagram, que é onde as pessoas às vezes consomem mais rápido, e aí que eu coloco, que eu já tive realmente, confesso, o preconceito comigo mesma, ou objeção de postar de onde eram as minhas peças. Eu sempre gostei de usar roupas, nunca tive problema, mas há muitos anos atrás eu evitava dizer de onde eram as minhas peças, principalmente quando eram roupas novas e Hum, que tinham um valor mais alto. E às vezes eu tinha receio, realmente, das pessoas me julgarem. Depois chegou um tempo que eu mesma falei, é o que eu gosto de comprar. Se as pessoas acham ruim, principalmente antes de eu me casar, então quando eu era solteira, não importa o preço que eu pagasse, gente, mas eu estou comprando com o meu dinheiro, é o meu isso, é. trabalho. As pessoas fazem, mas quando você não sei o que. Gente, quando eu casar, eu sei que a minha vida vai mudar. Os boletos são outros, então a gente reduz, a gente faz isso, a gente faz aquilo outro. Mas eu quero viver, é uma coisa que me dá felicidade, alegria. Não estava endividada, fazia de certa forma parte do meu trabalho, porque as pessoas também me olham e fazem assim, você tem X roupa dessa marca, sim, porque você trabalha com imagem, sim, eu tenho que estar bem vestida, eu sei disso, mas isso não quer dizer que eu sou outdoor de marca, Uhum, tá? Então, assim, se eu vi uma roupa e eu gostar e aquilo me representar, e eu puder, show de bola, não importa de onde seja, mas porque eu quero me sentir pertencente. A sim, roupa, eu digo que ela tem que nos abraçar, e não o contrário, tipo assim, eu abraçar a causa porque alguém falou que está na moda, é. usar amarelo manteiga. Não, se aquilo não tá legal, ou se aquela modelagem do peplum, não sei o que lá, gente, aquilo não fica bem no meu corpo. Não, mas tá na moda, que nem a gente vê muito em loja, né? Não, Sim, mas a influenciadora tá usou. Está na moda. Aí se a pessoa disser está na moda, eu já tenho aversão, eu faço, me mostra que ninguém quer comprar. Aí é assim que eu gosto, que é mais diferente. A pessoa olha pra mim e eu faço, olha, e ela combina com aquela coisa que aquela coisa vai. Meninas, como ela é danada, olha, ela sabe fazer combinação. Eu não digo nem com é. que eu trabalho, mas, tipo assim, até as próprias lojas investir nesse conhecimento Sim, para poder importante. ensinar também ao seu cliente, É. educar, sabe? Eu acho que falta um pouco disso nas lojas em geral, do varejo, que eu vejo muito, né? As clientes entram, compram o estojinho, sai, e aí às vezes ela tem às vezes mais duas blusas que ficaria legal com a calça do estojinho, mas a vendedora não sabe oferecer para a cliente entender e já multiplicar aquele guarda-roupa. E Isso. aí quando a cliente volta, ela meio que sabe também, então assim, falta um pouco disso, né? Então, que as pessoas também entendam e invistam em conhecimento, que é uma das coisas que eu vejo no seu brechó, que em tempo algum você para, você sempre investe em conhecimento. Então, que as pessoas também se conscientizem, porque eu percebo muito de varejo, que as pessoas às vezes não querem investir na sua equipe conhecimento. Uhum. Mal sabe que às vezes aquilo ali vai duplicar, triplicar o seu E faturamento. que pode ser o diferencial E também, que né, pode Ju? ser realmente o diferencial do mercado, né? É, e outra coisa também muito importante, né, é que as pessoas também se entendam e entendam que a roupa, ela traduz um pouco quem é você, É, o que você quer falar, né, Ju? Às vezes é, é quem você representa através da isso. maneira como você se veste, né? E não ser somente com mais uma, É. né, que às vezes não tem. A gente não consegue traduzir porque vê tantas iguais que É. nem conhece a pessoa. É, porque a imagem hoje, eu acho que também, quando a gente fala sobre imagem, já foi algo muito estereotipado, como eu disse um pouco antes. Se você é advogada, você se veste de tal forma. Se você é nutri, de tal forma. Se você é educadora física, de tal forma. Se você é consultora de imagem, tem que ser desse jeito. E eu acho que não tem regra para isso, né? Se você sabe o que você quer comunicar, você também sabe inconscientemente o que você vai vestir, né? Uhum. Eu costumo dizer, você não vai à praia, pelo menos no Brasil, sendo brasileiro, enfim, de burca. Claro, se você tiver outra religião, você entende que a pessoa vai ter que ir para a praia de burca por conta da religião. E a gente nem vai a uma missa de biquíni e fio dental. Então a gente entende que tem que ter senso, mas a gente entende que tem outras coisas envolvidas. Então não é regra. Você não vai para uma missa de roupa curta. Pelo menos a gente acha que não vai, É, né? Que às vezes acontece, falta o senso. Então, para cada ocasião existe, eu acho que existe sim uma vestimenta, mas não no estereótipo, e sim partindo do ambiente e do senso.
que eu acho que também falta muito nas pessoas hoje. E às vezes, quando eu dou muita palestra voltada para a imagem profissional, as pessoas esperem que eu traga aquelas pastas do Pinterest bem bonitinho e dizendo, e eu falo logo, olha, não existe uma regra. Você tem que ter um autoconhecimento sobre você, entender o ambiente no qual você vai estar, para que a partir disso você comunique o que você realmente está querendo comunicar. Então, tudo volta para a questão do autoconhecimento. Exato. Então, é muito importante as pessoas desmistificarem isso. Porque às vezes a gente acha que, eu falei de imagem, então é aquela coisa, né? Autoridade é blazer. Eu faço, gente, eu fico sem viver com isso. Não, eu tive uma cliente esses dias. Vou para um congresso tal e eu quero comprar um blazer e tem que ser de uma cor específica porque pediram para a gente usar nos dias do evento uma cor específica do congresso, que era até fora de Natal. E eu falei, cara, você precisa de um blazer? Não, mas você vai usar depois? Porque eu sabia que não, porque ela trabalha numa área de estética. Então, diariamente ela usa os scrubs, ela não usa o blazer. Uhum. E ela, era acho que a primeira vez que ia para um evento fora, e eu falei, você vai precisar, compra uma camisa, então, que aí a camisa você pode usar ela aberta depois, aqui, dobra a manga, pode fazer algumas amarrações diferentes, pode botar um top por dentro, pode botar até uma regata, você pode usar fechada, você usa de diversas formas. Aí ela ficou meio assim. Acho que ela queria muito que eu dissesse que comprasse o blazer, mas aí esses dias eu vi os stories dela no evento e ela comprou realmente uma camisa. Sim. Então, tipo assim, é nesse sentido, isso é um consumo consciente também, Exato. né? E é uma das coisas que eu bato muito na tecla. A gente tem que entender se aquilo vai ser usado. Claro, vão existir algumas ocasiões que realmente você precisa ter aquela roupa mesmo específica, às vezes, ou às vezes até um calçado, porque aquele ambiente pede. Mas, no geral, a gente tem que comprar uma roupa no qual a gente consiga aproveitar depois. Lembrei agora, sabe de quê? Uma vez que eu fui lá no seu espaço, nós temos uma cliente em comum e ela estava escolhendo para um evento um vestido, né? E aí ela estava pensando, e você já estava justamente falando isso, que ela ia poder usar na ocasião que ela tinha à noite e ela poderia usar depois. Então, eu acho que é muito legal a gente pensar nisso. Na roupa em si, né? A gente ter diversas possibilidades. Eu acho que é muito legal as pessoas enxergarem dessa forma e a gente quebrar um pouquinho disso, né? Eu já tive uma era de 15 anos, casamentos que os vestidos eram aqueles vestidos bordados, de renda. Hoje, algumas marcas que a gente tem casuais, a gente consegue passear por isso de uma maneira super tranquila, né? Então, eu considero isso uma enorme evolução do mercado da moda em si, né? Que traz um pouco também dessa conscientização. Quebra muito aquela ideia de que tem que ir com roupa X e só com aquela. Pois é, quebra muito. Então, isso é maravilhoso para que as pessoas consigam também aprenderem, né? E usar também de uma forma consciente. Bom, a gente entende muito com esse bate-papo com o Wendel que a moda ela é muito mais do que tendências, né? Que a gente sempre escuta muito esse termo. E eu queria, através desse contar de histórias hoje, através da história de Wendel, através do Mistura Brechó, né? Que é um espaço fantástico, queria poder contar um pouquinho de histórias, queria poder ressignificar também esses valores sobre não só o universo da moda, mas o ato da gente se vestir, para que a gente pudesse entender que o consumo consciente é um consumo que a gente escolhe com mais intenção, é uma forma da gente entender que a gente se veste com verdade, que a gente valoriza realmente o que importa, que é a gente de dentro para fora. Então, eu queria agradecer ao nosso convidado de hoje, o Wendel, por ter aceitado o convite, por ter estado aqui. E eu queria que você deixasse sua mensagem para quem vai estar assistindo a gente. Então, eu que agradeço, Ju, essa oportunidade, mais uma oportunidade de ter estado aqui com você, porque você sempre está no brechó, leva clientes para o brechó, a gente recebe clientes que você não foram acompanhados com você, mas que viram seu trabalho, que foram no brechó, não só uma vez, tá? Então, eu quero muito agradecer o espaço que você está me dando. Para quem está me vendo agora através do seu canal, né? Está feito o convite para você visitar. A princípio, você pode ter um contato pelo Instagram. O nosso IG é @mistura bazar brechó, tá? Lá nós fazemos também as vendas online. Fazemos semanalmente lives, né? Que são lives de oportunidades. Muitas vezes a gente faz uma seleção de peças por um preço mínimo e máximo. Como também fazemos diversas outras lives com temáticas bem diferentes, como já fizemos de decor, de vestidos de festa. Hoje não tanto de festa, mas, enfim, vale conhecer, tá? De repente pode ser o seu primeiro contato com o nosso brechó.
E eu te convido, se você for aqui de Natal, para ir conhecer o espaço pessoalmente. Que, por sinal, é um espaço maravilhoso, então aproveitem para conhecer. É uma bandeira que eu levanto, eu quero sempre levantar, faz parte da minha história também, e eu acho que, como você mesmo disse hoje o termo, né, é uma forma da gente educar não só o público que já acompanha a Imagem e Estilo, o público novo do nosso podcast, mas eu acho que a nível do máximo que a gente possa, porque eu penso que uma vez que a gente está na internet, a gente nem tem noção do tanto de pessoas que a gente vai alcançar, né? Então, que as pessoas possam realmente se conscientizar. Então, eu deixo o convite para vocês seguirem o nosso canal, acompanhem aí os próximos episódios e até a próxima.